pagar um preço alto, porque na coxa dele está escrito, ó, Rei de todos os reis, Senhor de todos os senhores. Ele tem uma espada aguda que sai da sua boca. Com o sopro da sua boca ele vai destruir o anticristo que vai surgir no mundo. O anticristo, quem não sabe, eu já creio que ele já está em pé, já está vivo, já está aí. Só falta a igreja ser arrebatada para ele falar, estou aqui, e fazer uma ordem única no mundo. Mas enquanto a igreja estiver aqui, não tem Satanás, Lúcifer, diabo que derruba a igreja, não. A igreja é dirigida pelo Espírito Santo. Alguém prometeu, estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Não falou na hora boa, quando chegar a hora ruim eu não estou. Olha a proteção que nós temos. E na fome nós teremos fartura. Você está com medo do quê? Ai, vai ter não sei o quê, vai ter isso, vai ter o quê, irmão? Vai ter o quê? Vai ter o quê? O mundo vai desabar? É mais um terremoto lá, outro terremoto aqui, vulcão explodindo, aniquila uma parte do céu na Europa para que os aviões não voem, sabe? Mas tem alguém entronizado e assentado sobre o globo terrestre. Amém. Que cuida de tudo e de seus filhos. Amém, aleluia. Deus se assenta sobre o globo terrestre. Ele é dono da história. Ai, tem bomba atômica, irmão, para destruir o mundo 50 vezes por dia. O mundo. Mas duvido que alguém aperte o botão sem ordem daquele lá. Porque esse falou, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Irmãos, tem um homem aqui nessa noite que tem todo o poder no céu e na terra. E é no nome desse homem que nós vamos. Amém. Aleluia. E não tem diabo que vai atrapalhar. Chegou o tempo dele mostrar quem é quem, de fazer diferença entre o justo e o injusto. E ele está fazendo a diferença. O primeiro Adão, se você pegar, encontrou Satanás também, irmão. Mas encontrou Satanás aonde? Num belo jardim. Não é verdade? Encontrou Satanás num belo jardim. Mas Jesus encontrou Satanás aonde? No deserto. É mais difícil para Jesus. É muito mais difícil. Num belo jardim, eu tenho tudo. Adão tinha tudo que necessitava. Mas Jesus estava com fome. Jesus estava debilitado, cansado, exausto. 40 dias e 40 noites. Um enfrentou Satanás num belo jardim e outro enfrenta Satanás no deserto. Pela lógica de Satanás e do mundo, é muito mais fácil vencer a pessoa no deserto. Ela está exausta, cansada, debilitada e com fome. Adão não tinha falta de nada quando foi tentado. Não deveria ter caído. Agora esse é no deserto. Adão perdeu a batalha e mergulhou nossa humanidade onde? No pecado e na morte. Jesus venceu a batalha aqui da tentação e continuou derrotando Satanás até culminar com aquele grito lá na cruz: está consumado. Se está consumado, está consumado e acabado. É onde abundou o pecado, superabundou a graça e acabou. E vai ser assim até o fim. Onde abundar o pecado, está aumentando o homossexualismo, está aumentando o lesbianismo, está aumentando a violência. Está mesmo, está numa velocidade, principalmente a violência. Mas onde abundou o pecado, superabunda a graça. A igreja vai salvar, vai curar, vai libertar, vai transformar, vai chamar aqueles que são de Deus. E não tem por onde, não tem diabo que vai impedir. Jesus enfrentou Satanás como homem, não como Deus. Ele era o Verbo encarnado, diz a Bíblia. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era o próprio Deus. E o Verbo se fez carne. Quando ele se faz carne, ele aniquila aquela parte divina. Ele tinha, mas ele não pôde usar. Ele tinha que vencer como eu e você. Dá para vencer o diabo, irmão? Assim, cara a cara. Vamos pensar isso antes da cruz.
Hoje nós vencemos ele. Mas antes da cruz, um homem, na sua humanidade, enfrenta Satanás com todas as tentações possíveis. Parece que é só 3, mas é uma infinidade aqui. Enfrentou como homem, e a tentação ou as tentações envolve vontade. Ai, que vontade! Que vontade! Que vontade! Que vontade de fumar! Que vontade de beber! Que vontade de adulterar! Que vontade! Ah, ninguém segura essa minha vontade! Que vontade de cheirar cocaína! Ai, que vontade! Que vontade de ir para as baladas! Que vontade de corromper meu corpo! Eu que não sou casado! Que vontade! Ai, é duro ir contra a sua vontade. Ou não é? Nós temos uma parte que pende para a carne, não para o espírito. É para a carne. Por isso que Jesus passou todas as vontades. Jesus em tudo foi tentado. Porque o diabo, depois da tentação, deixou ele por pouco espaço de tempo. Voltou de novo. Para que quando nós formos, ele soubesse nos livrar. Então calma na tentação. Segura as pitangas. Primeira tentação, qual foi? Ele passa os 40 dias, 40 noites, 40 dias em jejum, orando, descansando, dormindo, enfrentando as feras. E de repente, depois de 40 dias, ele teve fome. É interessante, quando você faz um jejum, quando você programar, olha, eu vou fazer um dia, você não vai sentir fome um dia. Se você falar 10 horas, depois de 10 horas você sente fome. Jesus programou, eu vou passar 40 dias, só depois disso aí que eu vou ter fome. Quando você tem fome antes do tempo, pode parar o jejum e comer, irmão, que não vai servir para nada. É um desespero desgraçado. Oh, glória a Deus, ai, meu pão com manteiga, oh, glória a Deus, meu macarrão. Mas é bem assim. Mas quando você se propõe e fala, vou até amanhã, 7 horas da manhã. Não dormindo à meia-noite, acordando às 6, né? Você vai, irmão, mas quando começa a dar a fome no meio do caminho, pode parar. Fala, Jesus, não consegui não, desculpa. Você não tem, quando você vai para o jejum mesmo, você não tem dor de cabeça, você não tem, se você programar, não tem, não vai sentir fome. E Jesus sentiu fome após os 40 dias. Chega o tentador. Ô, irmão, não é brincadeira não, ô. Debilitado, exausto, psicologicamente, quando você está assim não tem comido, o desânimo, a fraqueza é imensa. E o diabo chega nessa hora, no deserto e na hora ruim. Não é igual Adão, não. Adão estava na boa. Adão estava num belo jardim, não tinha nada que ele não tinha. Ele estava com a necessidade suprida. Não deveria ter caído, mas caiu. Transforme essas pedras em pão, se tu és o Filho de Deus. Se. Por que não obedece? Qual o problema? Ele podia transformar a pedra em pães? Podia. Ele poderia. Ele transformou pães para a multidão, 15, 20 mil pessoas. Mas por que obedeceu uma ordem de Satanás? Você quer ser escravo de Satanás quando a coisa parece correta? Tem coisa que parece correta aos olhos do homem, mas seu fim é perdição e morte, está escrito. Nem tudo às vezes você sente, olha, aquele problema, aquele negócio vai sair, sinto alegria, é de Deus, gente. Você precisa medir, você precisa pensar. Tem o espírito, mas tem a carne, tem a lógica humana. Você é chamado de Deus, então você pode decidir muito bem. Tem a parte humana e divina. Primeira tentação: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão.